episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio aqui do Café na Closer. Eu sou a Dani Tozeto, estou aqui com a Ana. Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte de transportes e para falar sobre esse tema bem importante aqui para nossa região, estamos com a Daniele Camini, que é diretora executiva do Citran e também parte da comissão organizadora da FETranslog. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada, tudo bem? E estamos também com o Leonir Brock, ele é empresário, ex-presidente da SIC e coordenador do segundo simpósio de Integração Logística do Sul e o projeto Pró-Ferrovias, que acontecerá no dia 14/11. Bem-vindo, Leonir. Bem-vindo, obrigado. É bom estar aqui com você, sim. Então, vamos para a primeira pergunta, para a gente começar a nossa conversa. Então, o setor de transporte rodoviário e cargas, ele enfrenta desafios diários. Vocês que estão aí nesse setor, né, entendem melhor do que a gente aqui. Então, na visão de vocês, qual que é a maior oportunidade que Chapecó e a região têm para se consolidar como referência nacional em logística? Pessoal, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, hoje nós viemos falar da FETranslog, que é a segunda maior feira do Brasil. Quando a gente fala de transportes, o desafio é imenso, desde logística, tecnologia, e justamente pensando nesses desafios é que o Citran estruturou e lançou a FETranslog, a primeira edição, em 2018, para que a gente ajude a fortalecer a cadeia de transporte, não só regional, mas de todo o Brasil, trazendo novidades, inovações, trazendo muita tecnologia justamente para, de alguma forma, poder diminuir ou mitigar esses desafios que a cadeia tanto enfrenta. Muito bacana. Quiser complementar, Leandro? Eu acho que também, né, é bem importante, porque esse tipo de evento, além de trazer a questão técnica, né, obviamente dos veículos novos, lançamentos, novidades, né, você tem também oportunidades de discutir situações, né, como, por exemplo, a gente reúne numa feira igual a FETranslog, que é a segunda do Brasil, obviamente atrai a atenção de políticos, atrai a atenção de empresários, né, de cientistas, e a gente precisa usar esses momentos para falar também das dificuldades, dos problemas que a gente enfrenta enquanto transportadores, né? A dificuldade que a gente enfrenta nas estradas, a dificuldade que os motoristas enfrentam com longos trechos transportando cargas, né? Hoje nós temos diversos, a gente pode chamar já de problema, porque você precisa se antecipar ao que vem pela frente, né? E nessa área, principalmente, quando a gente fala de rodovia, né? Daí nós falamos de uma 282, por exemplo, que todo mundo conhece, que é uma rodovia federal que vai do extremo oeste ao litoral. É a mesma construída nos anos 70, então ela já tem mais de 50 anos, e o número de veículos que transitava nos anos 70, obviamente, era muito menor do que hoje. Mas a estrada está aí, ainda é a mesma, e nós precisamos de soluções. E o transporte precisa muito mais porque ele gera custo, gera dificuldades em função de ter uma rodovia desse porte, sendo a condições de trafegabilidade ideal para os nossos caminhoneiros principalmente, né? E como é importante justamente trazer isso como movimento a todo um ecossistema e trazendo isso ainda mais em Chapecó, né? A questão de toda a economia, ela é afetada, né? Da questão do transporte. Acho que é bem, bem legal isso. Tu até comentou, né, Dani, dessa questão da tecnologia, inovação. O que vocês pensaram para o evento, para esse episódio da FETranslog? Então, não só o Citran pensou, não só a comissão organizadora, mas são em torno de 200 empresas que vêm expor. São mais de 100 expositores, 200 marcas. Todas elas pensam em que novidades elas trazem. Então, a gente está vendo um movimento aí muito bacana no transporte, olhando para a sustentabilidade também, que não é se vai chegar, mas é quando. Então, todas as empresas estão pensando em se reinventar, olhando muito para a questão ESG e o pilar inovação, que elas andam juntinhas,
temas, né? Inovação e ESG, tecnologia. Então, a gente observa que, enquanto entidade, a gente criou alguns eventos, sim, que acontecem. Um deles é a premiação do Despoluir, que é uma premiação nacional para as empresas que fazem toda uma medição do quanto de carbono elas emitem. Então, as empresas, elas ganham essa premiação e elas também acabam se incentivando a fazer ações ESG dentro dos seus próprios negócios. Também, junto com a premiação Despoluir, vai ter o núcleo de sustentabilidade sendo lançado justamente para apoiar, seja grandes empresas, sejam pequenas empresas, que muitas vezes já têm ações de sustentabilidade, só não medem isso e não tem documentado. Então, como é que, enquanto entidade, a gente ampara essas empresas? E aí, nós estamos falando das ações Citran, mas também novidades para que todo mundo venha visitar a FETranslog, porque vai ter, né, e muita novidade dos próprios expositores olhando para tecnologias, inovação e coisas ligadas à sustentabilidade. E também vai ter novidades, né? Falaram, né, Dani, nos Exato. bastidores. Vai ter uma novidade especial esse ano durante a feira, né? Que novidade é essa? Então, e acho que é uma novidade e uma alegria imensa a gente poder estar fazendo esse que a gente chama de segundo simpósio da integração logística do Sul, né, que une os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, justamente para discutir, além da questão das rodovias, né, porque quando a gente fala em logística, a gente não deve se prender a uma única atividade, né? No Brasil, nós temos as 4 principais áreas de logísticas, que é a cabotagem, né? Além da navegação tradicional, nós temos transporte aéreo, né? Que já passa cada vez mais fazer transportes de maior volume, ferroviário e rodoviário. Então, no Brasil, a quantidade de rodoviário, de transporte, chega próximo a 70%. Quer dizer, hoje nós fazemos grandes distâncias com um único veículo, por exemplo, usando um fato bem concreto, que aqui do oeste de Santa Catarina, né, pegando a nossa Aurora como exemplo, sai aqui de Chapecó, faz mais de 2.000 quilômetros, 2.200 quilômetros para carregar uma carga de milho, né? E aí você começa a pensar, inclusive, no motorista, né? A gente sabe que a longevidade média do motorista hoje, mais de 11% já é mais de 70 anos de idade. Isso quer dizer que muitos motoristas já não fazem mais, não querem mais esse tipo de transporte, né? Então, você tem que encontrar alternativas para longas distâncias. E o segundo simpósio da integração logística do Sul vem justamente para discutir essa alternativa, mais uma alternativa para o transporte de longa distância. Então, tem uma preocupação, eu fico feliz de estar fazendo esse trabalho junto com o Citran, Fenatran, junto com a FETranslog, porque a impressão primeira é que o trem vem para concorrer diretamente com o transporte rodoviário, vem para prejudicar, e não é verdade, ao contrário, vem para complementarizar. Então, a gente sabe que as distâncias acima de 200, 300 quilômetros não é interessante fazer de trem. Esse transporte tem que ser necessariamente feito por caminhões. Então, o trem vem com uma carga lá, digamos, do Mato Grosso, ele tem uma central de transbordo, onde essa carga vai ser depositada, e os caminhões é que vão fazer essa distribuição mais próxima, né? Levando para cidades, levando para armazéns, para outras fábricas, enfim. E eu falo aqui do grão, né? Mas nós temos muita outra carga que também vai ser transportada de trem, como, por exemplo, combustível. Hoje aqui no oeste de Santa Catarina, se a gente quer gás, por exemplo, a gente tem que fazer 700 quilômetros para ir buscar gás lá no Porto de São Francisco, na Baía da Babitonga, né, porque a gás acaba sendo transportado até ali de navio, e a previsão para o gás encanado chegar aqui no oeste é 2045. Até lá nós vamos estar transportando esse gás de caminhão. E a nossa indústria já usa muito e precisa muito do gás. Então, esse é um exemplo, mas combustível, máquinas, equipamentos e mais
quando vem o grão do Mato Grosso, obviamente precisa levar calcário, precisa levar adubo lá para o centro-oeste também. Então o trem tem também essa finalidade de, além de trazer o grão, levar mercadorias e trazer mercadorias também. Então a gente usa também como argumento que para uma distância dessas, um trem ele vem trazendo na mala, né, vamos chamar, a nossa locomotiva, ela consegue substituir até 200 caminhões. Né? Então, você reduz problema de acidente, o estresse dos motoristas que estão na estrada a essas longas distâncias. Obviamente, vem só para facilitar. E poder estar falando disso justamente no momento onde está acontecendo uma feira de transporte rodoviário, por assim dizer, a gente conseguir discutir de maneira adulta, de maneira ampla, uma forma de colaborar entre si para ter os dois modais de transporte funcionando aqui no sul do Brasil também. Ah, que bacana. E como é que tá a organização desse evento? Tem um cronograma, até para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais, Sim. né? O evento acontece no dia 14, que é o último dia da FETranslog, né? E inicia às 8 horas da manhã, 8h30, né? Com o credenciamento. E já a partir de 8h45 nós teremos a abertura do evento feito pelo Citran, pela própria comunidade que participa da FETranslog. Então, eles é que vão fazer a abertura do evento. Depois nós teremos painéis, onde a gente vai trazer, primeiro, uma palestra do Arene Trevisan, que é lá da ABPA, né, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, e ele vai falar justamente das dores que acontecem para trazer o grão do centro-oeste e do norte já do Brasil, porque o ano retrasado nós já importamos de Goiás em torno de 7% do consumo de grão. Então são volumes grandes. Aí o Arene vai trazer essa informação, né? E nós estamos aguardando também a presença dos governadores, né, dos 4 estados também, ou representantes, onde a gente vai montar um painel para discutir o que nós já temos de ferrovia que já existe, né? Nos anos 30, nós tínhamos no Brasil 30 mil quilômetros de ferrovia funcionando, e hoje nós temos menos de 20, então a gente regrediu, e essas ferrovias ainda existem, elas precisam ser reconstruídas, reformadas e colocadas para funcionar. Então, os governadores vêm para falar a respeito disso, também conhecer também as necessidades. Aí nós temos também um painel que vai tratar do assunto também do meio ambiente, né? Além dessa questão que eu estava comentando da idade dos motoristas, né? Tem a questão ambiental, tem um cálculo hoje que não existia, quanto um caminhão gera de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso hoje tudo está sendo medido. Quais são os combustíveis que podem substituir, né? Enfim, nós temos uma missão, eu digo, com esse simpósio, que é mostrar para o Brasil que o Sul precisa urgentemente de um novo modal de transporte. E todos os projetos que existem hoje no Brasil, a gente fala que é do Arco Norte para cima. Então, se fala um pouco do Porto de Santos, do Porto de Paranaguá, todas as ferrovias que estão projetadas e estão sendo discutidas hoje no Brasil para exportar. Né? Então nós temos lá, se fala da ferrovia que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico, vai ligar a Bahia ao Peru, né? Esse é um projeto. Tem um projeto da Ferrogrão também, que é do norte, do centro-oeste da região de Sinop, que vai até o Pará, né? E aí nós temos aí justamente o Sul, que é o maior consumidor de grãos, inclusive, que não tem essa preocupação em trazer o grão para cá. E isso diminui a competitividade da nossa indústria e, obviamente, tem convites do mundo inteiro para a agroindústria brasileira se instalar. A gente está voltando agora de uma ida para a Romênia, e nós estivemos lá falando da Aurora, e todo mundo que vinha conversar com a gente perguntava se não tinha como a gente levar uma indústria do tamanho e do perfil e do conhecimento técnico da Aurora
para os países da Europa. Então, imagina aqui na América do Sul, né, Paraguai, Uruguai, Argentina, todo dia estão aí nas portas do nosso agronegócio convidando para mudar de endereço. Tu sabe que a gente foi num evento da Agnes, que também é do setor de tecnologia e voltado para o agronegócio, né? E, inclusive, num podcast, uma pessoa falou assim, o Brasil é a cozinha do mundo. E é real, né? Então, é isso. E é legal trazer, eu digo, esses movimentos mesmo, como tu falou, de painéis de educação mesmo, para ensinar, orientar, mostrar, trazer esses debates e esses assuntos, né? Porque é isso, as pessoas elas precisam ter aquele conhecimento, precisam ter consciência de tudo que está acontecendo e esses movimentos, essas ações que estão sendo feitas, né? E a gente percebe o quanto o oeste catarinense é protagonista em várias situações, seja nessa iniciativa, sejam várias outras. E tudo começou com a agroindústria. A agroindústria precisou do transporte para trazer insumos, precisa do transporte para distribuir, precisa de tecnologia. Então, o quanto essa agroindústria, de certa forma, mudou economicamente uma região. E a gente pode dizer que seja na indústria, seja no comércio, seja no agro ou no transporte, são as pessoas à frente que são líderes muito protagonistas e arrojados, que enxergaram muito além do seu tempo e que fizeram as coisas acontecerem. Nós podemos ver enquanto Citran, que é uma entidade aqui de Santa Catarina, nós temos mais 12 sindicatos na nossa federação, e o quanto de coisas que nós fazemos aqui no Oeste que não acontece no restante do estado de Santa Catarina, quem dirá no Brasil. E isso provavelmente acontece no agro, acontece em outros. Então, o quanto é inspirador realmente ver o quanto essas pessoas, elas vieram na frente, abrindo carreira, podemos dizer assim, e é uma região pujante. No transporte, a maior frota frigorificada do Brasil se concentra aqui no sul, por conta do frigorífico, por conta da distribuição. Então, é uma região que faz a coisa acontecer, não é, seu Lenoir? Sim. E quando você fala de números, então, isso é realmente fantástico, né? Porque nós somos o maior fabricante, maior consumidor de frigorificados, né? De câmara, né? E também de pneus, né? Nós somos os maiores consumidores de pneu, inclusive. E nós temos aqui uma riqueza, tu estava falando dessa capacidade do empreendedorismo, da garra, da vontade de fazer as coisas acontecerem, que naturalmente o trabalhador oestino tem por causa das grandes dificuldades que ele passou durante toda a vida, né? De ter que se virar sozinho, ter que resolver as coisas, e isso transformou o Oeste numa grande empresa, eu diria, né? Que nós temos aqui os maiores empresas de transporte do Brasil também estão aqui, né? Eu estava essa semana no café da manhã da FETranslog, aí você vê lá o Framento, você vê lá o Tombini, vê lá o Ivalberto, uma série de grandes proprietários, né, de grandes companhias de transporte, e com uma simplicidade incrível, uma leveza, um comportamento digno, assim, sabe, de humildade, com uma riqueza enorme. De repente, o cara tem ali 2.000 caminhões, imagina quanto vale isso. E para ele, o que importa é o que ele transporta, não o que ele tem. Isso é bom. E bom. Outra característica aqui do Oeste é as entidades, o associativismo. Porque, por exemplo, o seu Tombini aí com 2.000 caminhões, ele poderia, agora vou viver a vida, mas ele continua na batalha, participando das entidades, ele é protagonista, ele é o presidente de honra da FETranslog, então ele atua muito. Eu estou falando dele, mas tem outros da nossa diretoria que estão à frente, que saem da sua linha de comodismo para fazer diferente. E isso não é só no Citran, a gente percebe em outros. E essas pessoas, elas têm um perfil muito bacana, a gente olha no Citran, porque essa humildade que você trouxe, ela faz realmente parte, porque essas pessoas, elas não querem crescer sozinhas, elas têm outra perspectiva, elas querem que todo mundo cresça, e esse é o espírito associativista. Eu vou longe, mas eu levo muita gente comigo, isso é muito bacana de acompanhar.
Bacana. E também ainda a região também fora, como vocês mencionaram, né? Uma inspiração também para o Brasil. Então, muitos conteúdos, muitas feiras, eventos que acontecem aqui também, que fica aí de inspiração, né? Pra gente crescer, que no fim somos Brasil, né? Precisamos nos apoiar aí também, crescer todo mundo. É verdade. E até o Leno também, né, Leno? Tu também participou da SIC, que sempre está envolvido e na frente de grandes projetos, né? Então, isso também. De onde vem toda essa inspiração, essa vontade de fazer a diferença? Na verdade, eu acho que a gente tem certas características que fazem parte desde que a gente nasce, né? Essa vontade de interagir, de estar próximo a pessoas. Eu acho que tem mais um pouco a ver com isso, né? De gostar de estar com pessoas que acrescentam, que te trazem mais ânimo ainda, né? E eu não... Desde sempre eu tive... Até há poucos dias ainda eu lembrei que durante a viagem que eu já participava do Grêmio Estudantil lá na Escola Básica Jurema Sávio Milanês, lá no meu quilombo amado, né? Então, no nosso? No nosso quilombo amado. No nosso quilombo. Então, lá já na condição de reunir os colegas de turma, promover eventos. Na época não existia televisão, não, a gente fazia teatro, fazia muito teatro, fazia shows, por quê? Para a comunidade assistir, então lotava o pavilhão da comunidade de pessoas que iam assistir os teatros que a gente inventava. Aí tinha piada, tinha de tudo. Então é uma característica que me acompanha desde sempre, né? Hoje eu não estou mais na presidência da SIC, eu já fiz a presidência do Sinduscon também, aqui em Chapecó. Agora estou na FACISC, na condição de diretor de ferrovias e do agronegócio. O presidente Elon me pediu para continuar na SIC como diretor de ferrovias e... Já é hora, sim, eu entendo que depois que as pessoas alcançam um determinado nível de tranquilidade, eu diria, de você já estar resolvido financeiramente, de você já ter o teu espaço, de você usar um pouco do teu tempo para projetos que tenham resposta, que tenham a ver com o interesse da comunidade. E eu, até por gostar disso, né, sempre fui da área do transporte também, desde moleque, acho que a ferrovia para o oeste, para o sul do Brasil, é uma questão de sobrevivência, né? Principalmente para o oeste de Santa Catarina, porque a nossa competitividade diminui muito a nível internacional. Enquanto a gente está aqui, de certa forma, acomodado também, você fala que nós somos a cozinha do mundo, a gente é considerado o celeiro do mundo, a África está crescendo, a Ásia está crescendo, nós temos outras regiões do Brasil que começam a produzir mais que o Brasil mesmo, vão ter condições de vender mais barato, inclusive os produtos, né? Então a gente tem que se antecipar a isso, reduzir o máximo os nossos custos para poder competir lá na frente quando precisar realmente ter um preço mais adequado e competir naturalmente com o mundo, no mundo inteiro pelos mais diversos produtos que a gente tem no Brasil. Então a ferrovia passou a ser um sonho de um grupo, né, que é o Movimento Pró Ferrovias, que é formado por 8 entidades, né, a entidade líder é a SIC, eu continuo representando a SIC dentro desse grupo, e 3 anos atrás, quando nós iniciamos essas conversas, a gente não tinha eco, não havia interesse, né, e hoje a gente fica feliz porque nós estamos aqui falando de um projeto que já não é mais o primeiro, nós temos aqui a ferrovia Chapecó Correia Pinto, que está em fase adiantada de estudo e anteprojeto, né? Que é uma ferrovia que é o estado de Santa Catarina que está patrocinando esse estudo. Temos a ferrovia Cascavel-Chapecó, que aí é esse grupo que ajudou a financiar. O Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, unindo as prefeituras do Norte e Noroeste Gaúcho, já fez um estudo de uma outra ferrovia que vai de Chapecó a Passo Fundo. Aí, há poucos dias, estava conversando com o pessoal de Passo Fundo, que já está pensando em um outro projeto de uma ferrovia que possa ligar Passo Fundo até o litoral catarinense, mais ao sul, em Bituba, né? Ou a um porto que o Rio Grande do Sul pretende instalar naquela região, acho que é Foz do Areia. Enfim,
estamos acordando para uma necessidade. Já tem frente parlamentar de ferrovias autorizadas, que começou agora há poucos dias. Então, daqui a pouco a gente pode pensar em outra coisa, né? E deixar que a ferrovia ande sozinha daí. Mas você fez um comentário bem interessante, e isso a gente pode trazer também para o mundo dos negócios, que é o quê? Às vezes buscar, olhar, né? Às vezes nas suas viagens que você vai para fora, começar a olhar realmente como é que é o mercado lá fora. E com certeza, eu digo, a gente tem muito o que aprender, tanto olhando para o mercado lá fora e trazendo dentro da nossa realidade, como também participando de feiras, né, Dani? Eu acho que, tipo assim, é legal promover isso, porque essa troca de conhecimento. O que tá dando certo, que tu falou, é de transporte, pode ter lá o meu concorrente, mas não importa, ali é o momento de nós ver as dificuldades do setor e achar soluções junto. Isso também é legal trazer, né? Quando o empreendedor, ele tem essa visão de, quero saber como é que a gente pode resolver isso, como é que estão fazendo, o que eu posso melhorar? Isso é importante, Isso é né? bacana porque, inclusive, na FETranslog tem as novidades que todas as pensam em lançar, elas escolhem eventos estratégicos. Então, a maior feira de transporte e logística, ela acontece em São Paulo, que ela aconteceu no ano passado, que chama Fenatran. Então, tudo que tinha de novidades o ano passado foi apresentado na Fenatran. O que tem de novidades esse ano será apresentado na FETranslog. Então, o pessoal está na expectativa, seja o consumidor que vem visitar e adquirir, ou seja o expositor que ele quer ver, trazer o que ele tem, mas também olhar para o vizinho e ver o que o vizinho está reinventando. Então, nós estamos falando aí de uma feira de impacto a nível nacional, não é só regional, e falando em conhecer novos eventos e ver o que está acontecendo, na semana passada ocorreu em Porto Alegre a Transposul. E nós fomos lá visitar justamente para também nos inspirar, e a gente percebeu um movimento bem bacana de pessoas. E claro que ela tem um pavilhão grande, e aqui a gente está falando de 4 pavilhões grandes. Então, é uma feira, sim, bem expressiva. O nosso cadastramento, ele é 100% gratuito, então ele não tem custo. Estacionamento não tem custo. Quando a pessoa chega lá no estacionamento, tem uma van que vai levá-la até os pavilhões. Então, não tem transtorno. Nós, reforçamos o convite, seja para o transportador, mas para as pessoas da comunidade que queiram ir conhecer tecnologia, inovação, o que é o transporte, ou vai lá para daqui a pouco ter oportunidades. Eu sou um representante comercial, mas eu quero fazer minha transição de carreira, eu quero olhar para outras coisas. Eu posso ir lá ver o que tem, o que eu posso fechar de parcerias. Então, ela não é uma feira só focada ao transporte, sim, com certeza, mas tem N oportunidades, seja para o transportador, para o visitante, para o representante comercial, para o comércio, sem contar que impacta toda a economia local. Nós estamos falando de hotelaria, de restaurantes, de prestação de serviço, que seja a FETranslog, seja a Mercoagro, todos os eventos da nossa região, eles não acontecem só para as pessoas que estão à frente, mas sim para realmente girar toda a economia local. Isso é bem bacana. Muito bom. Esse empreendedorismo, do povo oestino, de novo, é uma resposta, que acontece de maneira natural, porque quando a gente iniciou com a Mercoagro, foi ali na rodoviária, mostrando alguma coisa, pequenas máquinas, depois fomos lá para a EFAP, enfim, já são diversos anos, eu não participei das primeiras, A FETranslog é a terceira edição e já é considerada a segunda do Brasil. A Mercoagro já é a primeira da América Latina e nós já estamos nos comparando a 2 outras um pouco maiores, que seria Atlanta e Frankfurt, na Alemanha. Então, nós temos 2 feiras que são internacionais, que são maiores do que uma feira que acontece aqui em Chapecó. Aí nós falamos de uma FETranslog que começou há 3 anos e já é a segunda do Brasil. Então, o que explica realmente
essa capacidade de realizar, né? Então, nós vamos lá agora, dentro da FETranslog, vamos levar um movimento lá no salão da Universidade Uno Chapecó, para falar justamente de um problema que é a logística também. A gente quer atrair governadores da região para falar sobre a FerroSul, que é um projeto que une os 3 estados do Sul, mais o Mato Grosso. A gente quer que o Mato Grosso também participe, né, que o pessoal venha de Cuiabá também, porque a gente já está falando em atravessar o Brasil, né, de norte a sul, a famosa ferrovia norte-sul que começou lá no governo Sarney, mas que não chega nunca aqui no sul, né, então a gente tem que ir atrás dela, temos que buscar trilho, buscar dormente para trazer. Então, o oeste de Santa Catarina realmente merece o respeito que dá, né? Porque a gente dá o respeito, e eu acho que estamos mostrando, não só para o estado de Santa Catarina, mas para o Brasil, a capacidade, a competência e principalmente a vontade do povo oestino em inovar, né? Porque a gente tendo esse alcance, daqui a pouco os nossos caminhões eles vão andar sozinhos. Já tem, na verdade, isso já existe. Agora, como é que um caminhão vai andar sozinho nas nossas estradas? Então você pensa, daqui a pouco não vai ter motorista, o caminhão vai sozinho, ok? Mas ele precisa, para ir sozinho, no mínimo que não hajam buracos pela frente, né? Então não existe outra forma de você progredir se você não for atrás, não brigar para que as conquistas de fato aconteçam, né? Muito bom. E conectando um pouquinho, né, dessa parte que vocês estão mencionando, de toda essa abrangência que a feira tem, esse reconhecimento também de Chapecó, vamos linkar também um pouquinho com a parte do audiovisual, né, para conectar aqui também com a Closer. O que vocês percebem, assim, que dá mais certo? A parte de divulgação do evento, pelas redes sociais, site, enfim, parte de vídeo, parte de estático. Como que vocês estão percebendo, assim, essa movimentação? Porque para alcançar, né, o Brasil todo e fora, então acredito que é um trabalho grande em cima desse ponto. Se puderem comentar, pode. Hoje as mídias sociais são as que têm o maior alcance, né? Ainda tem, obviamente, rádio, televisão, né? Mas as pessoas conseguem acessar mais rapidamente através da mídia social, de fato. E ficou simples, ficou mais tranquilo, porque você pode fazer, como a gente está fazendo aqui, numa conversa simples, a gente pode alcançar a televisão, a nossa imagem circula pelo país, para fora do país, e é uma tendência, realmente. Então, para o nosso segundo simpósio, por exemplo, a gente quer muito fazer alguns podcasts aqui com diversas pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo, justamente para ajudar a divulgar o evento que vai acontecer. Então, a gente vai estar aqui falando de FETranslog, vai estar falando do simpósio de logística, justamente para poder alcançar quem costuma circular a mídia social, né? Que daí assim fica sabendo do que está acontecendo, né? E aí a gente consegue alcançar também quem a gente quer trazer para o evento. É uma forma de comunicar, né? Exato. E aquilo, e até como a gente comentou no podcast, muitas vezes a gente tem tanto conhecimento, tanta informação, mas aquilo acaba se perdendo um pouquinho. Então, a partir do momento que você coloca numa mesa redonda pessoas com o mesmo assunto, numa dinâmica e com o mesmo objetivo de levar conhecimento, eu falo, é ali onde a gente transborda, realmente. É onde que, como eu digo, mentes pensando, reunidas, é onde forma novas ideias, sugestões, e aquilo vai fazendo a coisa acontecer, né? Tendo resultado. Acho que isso é bem bacana. E a gente percebe uma mudança de comportamento. Antes a gente ficava 1 hora na frente do Jornal Nacional, com um tempo de ainda os intervalos das propagandas, não tinha outra coisa, não dava para fazer vezes 2. Tinha que aguentar ali as propagandas que você nem queria assistir. Hoje a gente percebe nós muito acelerados, então nem textos a gente não lê mais, o audiovisual acaba sendo uma ferramenta muito assertiva. E eu vou trazer exemplos do que a gente usa no transporte. Então, quando a gente fala de FETranslog, mais do que enviar um ofício formal, um vídeo onde
um transportador da nossa diretoria que tem renome, que tem destaque, que já fez uma trajetória muito bacana, muito inspiradora, convidando as pessoas para estarem, seja associado, seja transportador, seja visitante, nós temos muito mais autoridade, confiabilidade e impacto. Então, muito mais do que o texto formal, agora o audiovisual, ele vem como uma ferramenta dinâmica que traz autoridade e credibilidade. E um evento desse quilate, ele necessariamente chama a atenção das nossas autoridades. E nós aprendemos também aqui no Oeste a parar de só reclamar ou esperar que os outros façam. Então, a gente tem que mostrar por que é necessário. Então, agora, por exemplo, em viagem para a Romênia, a gente esteve visitando, falando da nossa aurora, eu brinco da nossa aurora, né? Quando você fala lá que nós temos aqui uma única empresa aqui no Oeste, falando em processamento de carne, você fala em 35 mil suínos em um dia, 1.400.000 aves por dia. Nós processamos aqui também na região 1.500.000 litros de leite. A segunda bacia leiteira do Brasil está aqui no oeste de Santa Catarina, no extremo oeste. A primeira está no Rio Grande do Sul. Eu estou falando bacia leiteira para não confundir com produção. Nós ainda não somos o maior produtor do Brasil, mas do jeito que a coisa anda, nós vamos chegar lá também logo, logo. Então, são produtos que agora nós já estamos entre os 10 na produção de mel, também aqui no oeste de Santa Catarina, né? Então, é muita coisa acontecendo e valorizando principalmente o trabalho do produtor rural também, que é de onde as coisas começam a acontecer, né? Se for ver, nós somos fortes no agronegócio, mas a coisa começa a acontecer lá na lavoura, né, lá no criadouro, né, tudo acaba acontecendo no interior. E aí vem para as grandes fábricas, para as grandes indústrias e a gente ganha o mundo, né? Hoje a Aurora mesmo aqui já exporta para mais de 60 países, né? Hoje o oeste de Santa Catarina, a gente estava falando em produção, né? Nós somos responsáveis por 70% das exportações de Santa Catarina. Saem aqui do oeste. Mais de 35% das exportações do Brasil saem aqui do oeste de Santa Catarina. Então, são números robustos que merecem a atenção não só dos nossos governantes, mas merece a atenção, sim, dos empresários, da comunidade. Quando a gente fala da importância de ter uma rodovia mais bem cuidada, de ter uma ferrovia implementada, é uma responsabilidade da comunidade. Não é de 2 ou 3 que vão falar, né? Se só vão fazer a comunicação. Mas quando a gente junta a universidade, quando a gente junta a comunidade para brigar por uma obra, aí ela realmente acontece. Cria um movimento, né? Quando Exatamente. Todos estão envolvidos naquele projeto, naquele ecossistema, né? E até tu comentou, Daniel, linkando com o vídeo, com essa questão, o poder do audiovisual para os eventos e para conhecimento. Olha só, Lena, tu comentou lá do produtor, mas tu entende que a ideia, através do vídeo, a gente consegue atingir aquele produtor, ele vai ouvir aquela mensagem, aquele conhecimento, e a partir dali que ele vai agir, né? Então, realmente, como é importante essa questão da educação, essa questão de levar esse conhecimento para as pessoas. Porque realmente é uma mudança, às vezes, até de cultura, né? Por que o Sul hoje é do jeito que é comparado com outros estados? É uma questão de mentalidade, é uma questão, né? Então, e tudo isso a gente consegue estar trazendo através do vídeo, né? Através desse poder da comunicação audiovisual, né? É mais ligado ao trabalho, né? Tem uma pesquisa que está sendo divulgada, né? Que até vai ser falado disso no evento do simpósio, um comparativo entre as regiões produtoras. Então, nós temos isso em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, pegando a região de Itapiranga, o índice, o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Região, o desenvolvimento humano, inclusive, ele é atribuído também à atividade econômica. Então, onde tem agroindústria, onde tem agricultores que
produzem, plantam e têm um negócio, né, um pequeno negócio, o índice de desenvolvimento é muito maior. Então, comparando Itapiranga, que é uma região muito, muito produtora, com lá no extremo oeste de Santa Catarina, também nós temos uma cidade, daí eu não vou falar qual é, mas a diferença chega de 28º lugar em Itapiranga para o 198º lá nesse outro lugar. E no Rio Grande do Sul tem a mesma pesquisa na região de Montenegro, onde tem uma agroindústria muito desenvolvida, né? Ela alcança a 38ª ocupação nesse índice, comparando com uma outra cidade do interior do Rio Grande do Sul que não tem esse tipo de investimento, o IDH chega a 234, então a 234ª posição. Então, é mais um dado que precisa ser avaliado. Por que as regiões mais bem desenvolvidas, onde tem mais trabalho, onde tem mais vontade, as coisas acontecem de maneira melhor, o povo é mais desenvolvido, mais culto, é o trabalho. Nós atribuímos isso à vontade realmente de fazer as coisas acontecerem. Importante. E até antes a gente estava comentando a forma de se preparar também para estar num ambiente como esse de gravação. Você mencionou que teve alguns diretores, enfim, que fizeram cursos de oratória, né? Então, até o pessoal que está vendo aqui na mesa tá em branco a folha. Então, é tudo realmente conhecimento que você tem. Então, o formato de fala e tudo mais. Até se você também puder dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, que também são clientes nossos. E às vezes tem algumas empresas mais nichadas, mas às vezes tem vergonha da câmera, ou tem vergonha de se posicionar, ou às vezes realmente não tem tanta informação, né? Que nem aqui você trouxe muitos dados, realmente muitos dados muito ricos que são importantes. Então, se tu puder dar uma dica e mencionar também como foi essa tua preparação. Um pouco é perfil, né? A Ana te questionou antes. Realmente é perfil de buscar, de ir atrás, mas também teve preparação, né? Sim. Constância. Sim. Eu basicamente acho que fica bem fácil para você falar sobre alguma coisa quando você tem números, quando você tem conhecimento e principalmente quando você está falando a verdade, né? Porque aí é difícil você se atrapalhar. Você pode até se atrapalhar, mas você retoma com tranquilidade porque é algo que você domina, né? Então, uso como exemplo os nossos professores lá na sala de aula, eles falam com tranquilidade do que eles estão fazendo, ensinando, né? Transmitindo conhecimento, porque eles dominam necessariamente a matéria. Agora, a partir do momento que eles não dominarem, eles também vão ter grande dificuldade em se manifestar. E o que a gente faz é isso, é procurar muita informação, né? Saber do que a gente está falando, ter segurança sobre aquilo que está falando, isso facilita muito a comunicação. E boa parte é desenvolver um pouco da oratória, que daí a gente trabalhou um pouco isso, né? Desenvolver postura na fala, essa é uma coisa mais técnica, que daí você precisa necessariamente melhorar. Porque cada um usa aquilo que conhece, né? Então, embora a gente viva aqui numa comunidade, a gente fala de gringo, né? Que fala tem aquela dificuldade, com o R principalmente, a gente ouve isso muito, né? São oportunidades de aprendizado. E eu acho que eu tive ao longo da vida também essas oportunidades de participando de entidades, né? Fazer esses treinamentos para poder fazer uma comunicação mais assertiva, mais clara, né? Mas eu acho que principalmente é saber daquilo que a gente está falando, né? Quando você coloca aí sobre a FETranslog, você está vivendo a feira, né? Eu falo lá do simpósio, eu tenho dias de reunião discutindo patrocínio, discutindo quem vai ocupar os painéis, quem deve falar, sobre o que vai falar, quem vai mediar o painel, quer dizer, você tem que saber quem é que tem conhecimento daquele determinado assunto para poder conduzir um painel. A gente vai estar falando com governadores, por exemplo, né? Como que a gente vai conduzir, imagina, como é que eu vou
lá conduzir um painel de governadores falando. Obviamente que o governador tem muito mais experiência, conhecimento da área. Agora, quando ele precisar falar de ferrovia, ele vai necessariamente ter que perguntar alguma coisa para a gente, né? Por isso que eu digo que é bom você conhecer realmente sobre o que você está falando, que aí você tem mais segurança, mais tranquilidade para falar. Perfeito. Dani, você também está ali sempre com os empresários, né, conversando. Também, se puder comentar o que você percebe, assim, do pessoal e também a tua preparação, né, porque você também trouxe bastante dados aqui pra gente, também está vivendo essa parte ali do transporte. Também falar um pouquinho da tua trajetória, como que você se preparou e também do que você percebe dos empresários hoje em dia. Então, reforçando o que o seu Lenoir trouxe, a gente não fala o que não conhece. Então, a FETranslog, nós estamos vivendo manhã, tarde e noite. Então, ela acontece a cada 2 anos. O ano que não tem FETranslog, nós estamos nos preparando, nos aquecendo para o ano que tem. Então, para vocês terem uma noção, a gente começou já a fechar contratos em janeiro. Contratos de espaços que já estavam vendidos na última feira no último dia da feira de 2023. Então, era só oficializar, mas desde janeiro desse ano, a feira está acontecendo de uma forma muito acelerada. E o que isso traz? Que nós, enquanto profissionais, à frente da entidade, à frente dos eventos, precisamos estar preparados. E isso que o seu Lenoir trouxe, que é, sim, uma metodologia que existe quando a gente fala em comunicação, e sim, é um comportamento. E também treino, porque ele começou lá no Grêmio Estudantil do colégio. Então, ele poderia ter desistido. A primeira vez foi difícil, eu não vou mais. Mas não, continuar se expondo a isso. E a gente vê que o empresário, quando a gente fala de transporte, esse empresário, ele participa de uma entidade, mas ele tem uma empresa que ele precisa fazer acontecer. Quando ele melhora a comunicação, ele impacta retendo melhor os seus talentos, engajando a sua equipe interna e fortalecendo parcerias melhores, negociações melhores. Então, acaba a comunicação sendo um elo que faz com que seja uma entidade produzindo um evento se destacando, ou seja, um empresário, quando ele volta lá para o cantinho dele para fazer acontecer lá na empresa. Então, evento que eu posso trazer como exemplo, se nós não contássemos da FETranslog, não iria acontecer. Então, nós fazemos várias estratégias, seja locais ou seja nacionais, e até alguns impulsos internacionais, porque nós estamos falando de empresas de impacto que vêm com tecnologias de outros países. Então, isso é bem, assim, olhando para a FETranslog, a comunicação como um ponto crucial para que ela seja a referência que ela é. A gente fala, né, quem não é visto não é lembrado, né? É justamente nessa premissa que nós também aqui na Closer, a gente tem todo um cuidado quando a gente fala de eventos, né? Produções em eventos, que é o quê? Eu sempre falo, o evento é como se fosse um negócio, né? E tu tem que preparar material, eu digo material em vídeo, principalmente vídeo, fotos, até o próximo evento. Porque olha o desafio. Hoje em dia tá tão acelerado as coisas que daqui a um mês, às vezes, as pessoas nem lembram mais que aquilo aconteceu. Tu não lembra nem o que tu fez semana passada. Então, olha a importância de você ser muito estratégico nisso. Tá, eu vou fazer um evento, olha a grandiosidade do evento. Eu tenho que ter material até o próximo. Isso tem que entrar dentro de um planejamento estratégico, dentro de um cronograma, para você ser bem assertivo em tipos de produção, tipo de vídeo, né? Essas produções. Então, isso também fica uma dica e a gente sempre passa essas orientações para os nossos clientes, né? Aquela premissa, quem não é visto não é lembrado, então... e aquela frase clichê, por isso que a a gente come ovos de galinha e não de pata, porque a pata não conta, botei ovo. É verdade. Muito bom, muito bom. Que bacana. Vamos encaminhando para o encerramento desse episódio, mas antes eu gostaria que vocês deixassem aí a mensagem, o convite, né, para os eventos, para quem estiver aqui nos assistindo. Aqui, eu primeiro quero agradecer, né, a vocês o convite para estar aqui, também a FETranslog que me oportunizou o fato de estar junto também, né, isso é muito importante.
E a Closer, porque tradicionalmente, né, a gente já sabe do trabalho que vocês desenvolvem aqui, como isso é importante, como é bom, e é assim que a gente alcança as pessoas lá fora, precisa dessa comunicação, né? Então, agradeço também. E já vou aproveitar, então, fazer esse convite, né? Vai ser no dia 14, no último dia da FETranslog, vai estar acontecendo, então, é o segundo simpósio da Integração Logística do Sul, que vai ser discutido justamente com as 8 entidades que são patrocinadores do estudo da ferrovia, vai estar à frente desse simpósio. Nós vamos trazer governadores, nós vamos trazer políticos e também nós vamos trazer técnicos capacitados nas mais diversas áreas para falar sobre a necessidade de um outro modal logístico que a gente defende, que é a ferrovia, é uma oportunidade. Então vai acontecer lá no Salão de Atos da Universidade UNO Chapecó, e depois do evento, vai começar às 8h30 da manhã, né? Depois do evento a gente vai estar visitando com os nossos convidados também a FETranslog. Espero que a gente leve lá os governadores, enfim, para conhecer o que a FETranslog tem para mostrar. E nossos convidados também são do próprio Ministério de Transportes. A gente, quando faz um evento desse porte, a gente sempre procura trazer alguém que tenha alguma importância a nível nacional. No primeiro simpósio que aconteceu dentro da Mercoagro há 2 anos atrás, a gente conseguiu o anúncio da assinatura dos projetos de duplicação da BR-282. Ali no primeiro simpósio aconteceu esse anúncio. E eu esperaria muito que no segundo simpósio a gente já tivesse o anúncio do primeiro trecho a ser pavimentado, duplicado, quem sabe, da nossa 282. É isso aí. Então, em nome do CITRAN e da comissão organizadora da FETranslog, quero agradecer, seu Lenoir, pela parceria. Eu acredito que vai ser muito estratégico, tanto para o movimento que você traz, quanto para a FETranslog. Juntos a gente vai mais longe, que é o que nós estávamos falando do associativismo. E agradecer a vocês, a Closer, por abrir as portas, nos receber aqui para esse café, esse bate-papo tão bacana de crescimento. Aprendi um monte aqui, né? É um prazer estar aqui com vocês e dizer que venham para a FETranslog. Nós temos mais de 25 mil metros de exposição, são 200 empresas que estarão expondo, trazendo novidades, é 100% gratuito, o credenciamento já está aberto, é feito direto no site da FETranslog, leva menos de 2 minutos, nós temos estacionamento gratuito, tem uma programação sendo preparada com muito carinho. E nós temos lá dentro da FETranslog o stand do CITRAN, que a gente pode dizer que é a casa do associado, a casa do transportador. Então, venham nos visitar também no stand do CITRAN, vai ser um prazer receber vocês. E a Closer também está com uma novidade, né? Nós preparamos um plano de cobertura audiovisual e fotos para o evento. Então, todos os expositores da FETranslog também. Então, a gente vai preparar ali um plano bem bacana para vocês. Obrigada, pessoal, por acompanharem aqui esse episódio com essas pessoas que trouxeram muitas informações e foi um episódio muito rico. Espero que vocês aproveitem bastante e participem também desses eventos, né? Façam ali o cadastro. A gente vai deixar no link aqui na descrição as redes sociais deles, também o link do evento. E agradeço e até a próxima! Episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.